identidade visual, né? A Porque gente como- vai pegando a estética, vai fazendo, vai montando. Tem Mas até você um tá- coral aqui. Quando Você tá foi ver, nesse já virou. momento, assim, de sereia? É isso? Como é que é? É que eu sempre fui muito vidrada em sereia. Inclusive, quando eu era pequena, a gente comprava, né? Porque minha mãe tá aqui, por isso que eu apontei. A gente comprava umas caudas de sereia, ficava brincando na piscina. Até minha mãe botava cauda. Aí botava eu, minha irmã, minha mãe. E minha mãe sempre foi apaixonada pela Ariel. Então, meu primeiro aniversário já foi da Ariel. E aí eu assistia todos os filmes com ela sem parar, várias vezes, várias vezes. Eu fui pegando esse negócio da sereia. E aí, quando eu cresci e descobri que eu não sereia, eu fiquei desolada, porque na minha cabeça não existia um mundo que eu não fosse sereia. Eu queria ser sereia, ninguém tirava isso da minha cabeça. Então, eu acho que eu já cresci nessa vibe praiana. E obviamente se tornou minha princesa favorita. Eu acabei juntando tudo isso. Só que eu vim para São Paulo. E São Paulo é uma cidade que não é uma cidade de praia, não é aquele negócio praiano. E eu fiquei até um pouco perdida em como eu me vestia quando eu vim pra cá. Sério? Porque eu era de Recife, né? Então, assim, o estilo de se vestir de vida era outro. Sim. É muito diferente de São Paulo. O calor verdade. também, né? É bem diferente. O clima é bem diferente. E eu tinha toda essa pegada da praiana. E eu cheguei aqui e fiquei assim, gente, e agora? O que eu faço da minha vida? eu fiz? Não, Vocês dá vão pra, não dá fazer? pra eu viver, né? De shortinho, descalço e de biquíni. Eu vou ter que arrumar alguma coisa. E aí a gente vem tentando descobrir essa forma de colocar, né, a vibe praiana, sereia, mística e princesa, tudo isso que eu gosto, pra ornar também com a identidade aqui em São Paulo, Amiga, comigo tá indo faltando pra isso na eventos gente, e né, amiga? tal. Uma identidade visual. Porque olha pra nós, sempre tá igual. Mesma cara, mesma maquiagem. acha? Eu acho, amiga. Para, pô, que isso? Nossa, vocês bateram a palma na mesma hora. Na mesma hora. Mas hoje, por exemplo, hoje vocês estão super combinando com isso tudo. Nossa, eu amo a minha identidade visual. Ela vira e fala assim, acho que é isso que tá faltando. Você acha? Ela, acho. É porque a gente sempre tá igual, amiga, com a mesma cara. Mas a gente só tem Mas vocês estão essa? chiques. Ai, sei lá, amiga, A foi só um gente só tem- comentário. Mas vocês estão chiques, estão mães, estão chiques, entendeu? Ai, gente, a minha stylist é assim agora. Ah, não, isso Então, a roupa a gente arrasa, mas assim, mudar um penteado, um negócio, a gente não faz nada, amiga. A gente sempre tá com a mesma cara. Você, Agora- eu acho que faz mais que eu ainda. Porque eu sou como obrigada, né, amiga? Porque Não, mas você fazem tem em mim. maquiadora, Então, fazem em mim. Como eu faço em mim, aí eu faço sempre a mesma coisa, que é só o que eu sei fazer. E também quando querem inventar muito em mim, eu falo, Ele mostra, tá bem aqui do conte, lado, conta já pras deixei, né, pessoas. de easter egg. É isso. E eu A vou falar... dança da vida Eu vou das falar um redes. pouco sobre como começou a ideia de fazer o livro, porque eu acho que isso é importante, né? Uhum. Minha vida, ela sempre foi baseada muito em recorte, o que as outras pessoas falavam. Então, eu sentia que eu nunca tinha um ambiente seguro para dialogar sobre as coisas que eu queria falar. E aí, no meu livro, eu trago muitas vivências minhas, né? Tipo, coisas que eu passei, mas não no sentido de romantizar. Por exemplo, eu falo de vícios, de sexualização, de saúde mental, dos adolescentes, nessa nova geração que vem crescendo com a internet, a comparação, o que isso pode fazer com a nossa cabeça. Também falo muito sobre os pais escutarem os filhos, né? Porque são gerações diferentes. Então, é um livro muito para a família, para pais, para pessoas que se sentem sozinhas e querem buscar um norte do que fazer em relação a tudo isso. E aí... foi disso, nasceu da vontade de ter um espaço seguro, porque a gente sabe como é que é, né? É difícil conversar quando existem muitos cortes e muitas pessoas distorcendo, e essa foi a melhor forma de eu trazer tudo sem as pessoas distorcerem em pedaços e ter a história completa do jeito que era a minha vontade, que eu queria, sabe? Te trouxe um alívio, assim, quando você terminou de escrever, você releu, assim, te trouxe um alívio do tipo, nossa, falei, tô tirando um peso. Sim, porque pra mim sempre foi muito mais difícil ter que fingir as coisas e, tipo, mentir. Não mentir, mas, tipo, ficar Aceitando, escondendo e fingindo que certas coisas não magoavam, não tinha acontecido. E isso meio que me enchia de muitos sentimentos ruins, de sentir que eu não era verdadeira com as coisas que eu realmente queria falar e queria aconselhar as pessoas, e eu sempre me sentia muito presa. Então, quando eu comecei a soltar tudo isso no processo de fazer o livro, né, que eu tive uma pessoa muito especial me ajudando, que escutou tudo comigo, passou meses na minha casa, que foi a Cláudia, e aí eu conversava com ela. A Cláudia é uma pessoa muito fofa, então meio que eu me soltei tanto com ela que nem também medo e vergonha eu tinha, porque ela é uma pessoa que ela era muito boa de escutar. E ela também já fez, né, trabalhou na questão da saúde e tudo mais, então ela sabia como se dirigir a mim. E quanto mais eu falava com ela, além de fazer terapia, né, de ter o meu psiquiatra, eu tive a ajuda dela também, fui me soltando e eu percebi, enquanto eu estava fazendo o livro, eu percebi coisas que eu não tinha percebido sobre mim.
que eu falava assim, que eu acho que só quando você põe pra fora, você percebe o quanto certas coisas te magoaram. E a reação que você tem é o que mostra o quanto aquilo te magoou. Enquanto eu estava fazendo o livro, aí eu falava, nossa, esse ponto me pegou mais do que eu imaginava. E eu comecei a ligar certas coisas e falar, ai, faz sentido porque aqui eu fiquei tão mal. Ou porque nesse momento eu surtei. Qual assunto você acha que você se surpreendeu com você mesma do livro, assim? Cara, eu acho que o perdão das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa. Então, quando alguém me magoava, era muito difícil. Eu poderia até, assim, eu trataria bem, falaria com a pessoa, mas eu também não conseguiria perdoar de verdade. Eu não sentia que eu perdoava. E eu sempre falei tanto sobre as pessoas perdoarem, sobre as pessoas não cancelarem, não atacarem as outras na internet, mas eu percebia que eu não estava conseguindo perdoar as pessoas. E eu via, ao falar, o rancor que eu tinha. E não só as pessoas, como me perdoar. Porque eu dizia, como que eu vou falar de algo que eu não me perdoei, gente? Como que eu posso perdoar o próximo se eu não me perdoei? E aí isso começou a bater muito em mim, de, cara, eu também tenho que me pôr mais pra cima, eu tenho que ser mais carinhosa com a forma que eu enxergo sobre mim, de entender que o que eu fiz de erro no passado já foi. E aí eu acho que o livro me ajudou muito nisso, sabe? De, tipo assim, de me perdoar. E de entender também que certas coisas que eu até botava culpa em mim não eram culpa minha. E que na minha cabeça era culpa minha, eu fui perceber que não, entendeu? Principalmente a questão da saúde mental. Então, você ia conversando com ela e ela ia escrevendo. Ela gravava, além dela escrever, a gente gravava tudo. E aí a gente fazia vários mini testezinhos que ela trazia. Alguns deles eram com emoji, alguns deles eram, tipo assim, fazendo a ordem cronológica da minha vida. O que você sentiu nesse momento? E, o que você se arrepende? Não sei. E aí via vindo assunto. E aí foi assim que a gente foi fazendo tudo. Mas quando eu lembrava de algo, eu mandava áudio pra ela, porque ela mora longe, né? E aí ela passava um tempo comigo, mas depois ela voltava pra casa pra cuidar da família dela. Aí eu lembrava de uma coisa, eu mandava, olha, eu acho que eu percebi isso. E a gente ia conversando. Então foi até que... Foi divertido, mas teve momentos também que foi muito difícil. A gente tem uns QR Codes no livro também, né? As pessoas elas podem acessar, que tem fotos e vídeos e arquivos, né, sobre a minha vida. E um desses arquivos é um vídeo, acredito que ele tem uns 10 minutos, que era eu discutindo com a minha mãe, porque teve uma hora que a gente... Não, mas... E ela estava certa. Mas eu discutindo com ela a primeira vez que eu vi meu namorado pós-BBB. E eu dizia pra ela, foi no carnaval, foi lá em casa, não sei o que. Ela disse, não foi. Aí eu falei, mãe, eu sei que eu tava com muitas coisas na minha cabeça, muitos problemas, mas eu sei quando eu vi meu namorado, por favor, né? E eu discutia com ela. Eu tenho vídeo de quando você viu ele, foi aqui em casa, isso aqui em São Paulo, né? Aí ela foi procurar o vídeo, enquanto ela procurava o vídeo, eu tentava buscar na minha memória e falava, não lembro. Quando ela me mostra o vídeo, aí eu caí em choro, porque realmente aquele momento tinha sido apagado da minha cabeça. Meu Deus. E pra mim não lembrar, a primeira vez que eu vi meu namorado, que foi uma das minhas maiores preocupações quando eu saí, né? Porque, eu era muito apaixonada por ele, eu já tava namorando, só que a gente tava escondendo tudo, né? Por medo do que poderia acontecer com ele. E aí, quando eu vi que eu não lembrava do momento tão importante pra mim, que é o meu namorado, eu fiquei incrédula. E o vídeo eu fico chorando, até hoje que eu de vi. lá, você... Com certeza passou com psiquiatra e tudo mais. E qual que foi o diagnóstico que te deram, assim? Então, eu tive um espectro de polaridade. Que é o quê? De polaridade? De bipolaridade. Bipolaridade. É que a dicção aqui é complicada. Não, eu tô com o ouvido entupido por causa da sinusite, eu não tô escutando tão bem. Que é um episódio, né, de bipolaridade. Não necessariamente você é diagnosticado com, porque é muito difícil ter um diagnóstico de bipolaridade. Tem pessoas que demoram até 10 anos. Eu já conversei com pessoas que me disseram que demoraram 10 anos para descobrir que tinham, né? Então, eu continuo no acompanhamento, mas foi um espectro. Então, eu tive isso no tempo que eu estive no programa. Foi um episódio. E você acha que a internet te causou outros transtornos que você pode não ter o diagnóstico, mas você considera uma pessoa ansiosa? Com certeza. Ou teve episódios depressivos, assim, que você sente que influenciou muito a vida exposta, assim? Eu acho que influencia pra todo mundo. Sim. Assim, eu vou observando a geração, também tenho uma irmã de 14 anos de idade, e eu vejo que realmente a comparação em você poder se basear na vida das pessoas e saber o que fazer e o que não fazer no sentido de... Por exemplo, quando eu era novinha, eu queria parecer mais velha.
mas eu não sabia como ser uma mulher mais velha, porque eu não tinha tanto acesso a isso. Hoje em dia você tem acesso para você ser o que quiser, fazer o que quiser, até coisas que menores não deveriam ter acesso. Então, eu acho que isso mexe com todo mundo. A questão também do cancelamento, de você ter medo, né, do que falar, do que fazer, de se você tem personalidade de mais ou personalidade de menos, comparação em questão de beleza, de roupa, o que você tem, qual o colar, quem tem o colar mais caro ou mais bonito, sabe? É muita competição. Então, eu acho que isso mexe com todo mundo. E eu posso dizer que, com certeza, mexeu comigo, mas eu observo que são todos. Agora- Todo mundo que está muito ligado na internet, eu acho que isso mexe um pouco com a gente, principalmente na questão da comparação. É muita informação. Então, você acha que eram vários sentimentos, várias coisas guardadas, e aí Com quando você certeza. teve essa experiência uma experiência que você nunca tinha vivido, que te tirou um pouco, né, do seu da sua zona de conforto, Sim. foi esse Gatilho, talvez. foi o jeito que manifestou essa O meu médico esse explica guardado, muito, acho, sabe né? o quê? Que é um ambiente não seguro, é o que ele chama. Que é um ambiente que você não se sente confortável, que você não tem pessoas que você confia. E aí, esses ambientes não seguros acabam te levando mais fácil ao delírio e à alucinação. Então, meu médico disse pra mim, porque você também estava num ambiente que você não sabia o que era real, o que não era. Então, é muito mais fácil você criar possibilidades sobre aquilo, né? Eu tô no programa certo? Eu não tô? Tá ao vivo, não tá? O que tá acontecendo? Eu fui sequestrado. Você começa a criar coisas na cabeça porque você não sabe nem mais o que tá acontecendo. Então, são muitas possibilidades. Então, acho que por aquilo não ser um ambiente seguro, tipo assim, de pessoas que eu conhecia, você não tem um conforto de família, você não tem um conforto de amigos. Então, acontece algo ruim com você e vem pensamento ruim, você não tem quem fale, nada que você segure que seja real. Entendeu? Então, é muito... É um novo universo, E mesmo é um que alguém mundo, é um novo falasse algo mundo. seguro, Ela não confiava. Tipo assim, Exatamente, é muito complicado, porque eu acabei de conhecer. sim. E a pessoa, ela estando em delírio ou em surto, ela escuta vozes, ela vê coisas que não estão lá. Então, é Sim. muito difícil você entender que, pra mim, a questão da confiança. Eu acho que o momento em que eu percebi, né, que eu tinha pessoas ali do meu lado que talvez estivessem falando mal de mim ou falando coisas e sendo bonzinho na minha frente, acho que foi o momento que deu um estalo na minha cabeça que eu percebi, eu não conheço ninguém, eu não confio em ninguém, não sei nem se eu tô no lugar certo, onde eu tô, o que eu tô fazendo, e eu acho que esse foi o momento que começou a vir as teorias da conspiração, que eu comecei a olhar pra parede, falar com o dragão, e aí foi o momento, eu acho que foi não conseguir confiar nas pessoas. Não Você acha conseguir que me pode ter doar e sido- me, sabe, tipo, Acho me que pode ter sido libertar. um medo do que estavam falando aqui fora. Com uma certeza pressão também. do tipo, será que estão me amando, estão me odiando? Não, com certeza. Isso passou muito na minha cabeça também, no sentido de... Eu pensei, antes de ir, né? Eu pensava, poxa, eu queria tanto ser eu mesmo e tal, mas eu também tenho tanto problema de ser eu mesma, porque eu fico com tanto medo de eu falar A e virar B e não sei o quê. E eu falava, não, eu vou conseguir ser eu mesma. Só que quando eu cheguei lá, eu olhei assim, eu falei, gente, como assim ser eu mesma? É muito confuso, é tipo assim, é muita coisa acontecendo, é muita gente falando. Tinha horas até que era tanta gente falando que eu não sabia verdade. qual conversa eu concentrava. E eu até, eu ia para uma conversa, depois ia para outra, depois ia para outra, escutava meu nome. E isso começou a me deixar realmente um surto de não conseguir nem acompanhar uma conversa. Então, assim, e aí tinha uns momentos que eu pensava assim, eu falava, gente... E agora? Porque, assim, eu não sei o que eu tô fazendo e eu posso estar acabando, né? Porque eu sei como são as coisas. Eu posso estar acabando com a vida de alguém lá fora se eu falar coisas erradas ou brigar com a pessoa, porque eu não sei como que meus fãs vão tomar as coisas e se eles vão, sei lá, tomar de uma forma que eu não gosto e acabar, tipo, magoando a pessoa e a família da pessoa lá fora. Sendo E que você eu não nem sei tem se culpa eu sobre vou isso. magoar. Tipo, eu não também. sei nem se tipo assim, se eu que vou, na real, estar sendo cancelado, vão estar magoando minha família e meus amigos e me magoando, e quando eu sair eu vou ter que entender as coisas. E aí eu ficava pensando isso toda hora. Será que eu tô cancelando as outras pessoas estão me cancelando? Tá todo mundo cancelado? Tá... E isso não parava de passar na minha cabeça, mas acho que por tudo que eu já vivi, eu sei o quão ruim é as pessoas não perdoarem. E tá vendo aí o que eu tinha dito antes? Eu tinha tanto medo das pessoas não perdoarem, não verem que as pessoas, elas amadurecem, que elas crescem, que elas mudam de opinião, mudam de vida. Tipo assim, quantas pessoas a gente não viu que era uma coisa com 20 anos de idade e agora com 30 são outra, entendeu? Tem outra certeza. cabeça. Só que às vezes é muito difícil para as pessoas da internet esquecerem. Então, eu realmente trouxe isso comigo para dentro do programa porque eu passei muito por isso, né? De sempre coisas minhas do passado ficarem vindo à tona. E coisas até que eram inverdades. E aí, isso realmente tocava em mim. Então, eu acho que foi uma junção de coisas. Mas o medo do cancelamento, com certeza, estava lá. Não, porque... eu imagino, porque eu tive algumas vezes, né, aqui fora antes de entrar, e, Sim. tipo,
E eu sei o quanto você era atualizada, o quanto você vivia no celular, o quanto você vivia, tipo, postando, você tinha uma frequência. E no pré-confinamento, quando você tá sem celular, você já começa a ficar meio louco ali. Posso te fiquei contar uma pouco. coisa? O quê? Que eu gostei do pré-confinamento? Que você ficou sem celular. Eu gostei de ficar sem celular. E é isso que as pessoas, eu vi muita gente falando, né? Ai, que esquisito ficar sem celular, não sei o que, isso foi a falta de celular, foi a falta de... E não, eu tive até um pré muito tranquilo. Minha mãe também achou que era Eu isso, acho ela que foi mais a falou falta- muito tempo, entendeu? Então, acho que esse era o problema. No pré, a gente não pode falar muito sobre, mas assim, eu fiquei maravilhosa. Eu dobrava a roupa, desfazia a roupa, dobrava a roupa, desfazia a roupa. Aí eu ia lá, tipo, eu ficava desfazendo meus brincos, aí depois arrumava de novo. Aí fazia uma academiazinha e ficava na minha. Montava quebra-cabeça, fazia minhas coisas no meu cantinho e Nossa, eu só dormi. foi a primeira vez na vida que eu não tive pressão de nada, de ter que estar conectada 24 horas por dia, porque não tinha um contrato lá dizendo que eu tinha que estar conectada, nenhum conteúdo pra fazer nada. Então, foi uma das primeiras vezes que eu fiquei sozinha comigo mesma. E foi até que muito bom. Eu me Aí identifico depois super. eu entrei e foi, Não, eu me identifico super. Quando eu entrei, primeira semana eu tava, tipo assim, muda, medo de tudo, não conseguia ser eu, porque eu tava, tipo, com medo disso, de, que se eu falar, será que eu vou ser cancelada? Quando eu passou um a gente pouco tem isso, esse medo. eu entrei num instinto de sobrevivência, com medo de sair, tá cansada lá fora, que sim. falam que, ela foi super jogadora. Não, meu amor, eu tava louca, eu tava, tipo assim, não Eu quero não sair, tive não quero nem sair, não tempo quero disso sair. direito, que eu já comecei nesse embalo. Pois é, eu não queria sair, porque eu tinha medo que eu ia encontrar aqui fora. Sim, total. Mas eu tive essa Total. sensação... Eu te entendi. Eu tinha essa sensação do tipo assim, que delícia não ter celular, eu não tenho que postar nada. Isso, todo mundo acha que eu sofri, sofri nada, eu amei. As pessoas acham que é horrível, que isso mexe, mas assim, é bom também um tempinho pra gente se descobrir Sim. em coisas novas, sabe? Então, acho que. Nossa, eu percebi muito isso no pós também. Que a forma mais fácil de você se conhecer é ficando só. Por quê? Porque quando você tá ao redor de pessoas, você tem muita informação. O ser humano é influenciável por natureza, sim. E você acaba vivendo a vida de outras pessoas, escutando as coisas de outras pessoas, e você nunca para pra entender quem você é, o que você quer. Ou, E tipo o que assim, você acha sobre você, né? As pessoas falam, Exatamente. você é isso. Você fala, é só isso. É. É só aqui. Porque E quando vai se repete entrando. algo muitas vezes, aquilo entra na sua cabeça. Por Entra. isso que eu disse que a gente é influenciável, entendeu? E falando dessa exposição, assim, eu queria perguntar em relação à sua irmã, que você falou que ela tem 14 anos. Sim. E sabendo das consequências que isso teve na sua vida, quais os cuidados que vocês têm com ela hoje? E em relação à exposição, em relação ao uso das redes, da internet, como é que vocês tiveram repensaram alguma coisa em relação a ela? Eu vou te falar. Eu acho que minha irmã, ela por ter tido eu como experiência antes dela, eu acho que ela aprendeu bastante sobre. E minha irmã também tem uma personalidade muito, muito diferente da minha. Minha irmã, ela já é uma pessoa mais firme em quem ela é e como ela é, e ela não deita, entendeu? Tipo assim, ela é muito ela e ela é ela. E ela não é uma pessoa facilmente influenciável pelos outros, e nem pelas coisas. Ela não é uma pessoa que deslumbra facilmente. Eu já sempre fui uma pessoa que era muito emotiva, eu era muito da galera, queria andar com todo mundo, queria agradar todo mundo, queria fazer tudo, não sabia dizer não. Então, eu acho que, assim, por termos personalidades muito diferentes, eu acho que a situação é muito diferente. Com certeza ela aprendeu comigo, mas a gente já consegue confiar bastante nela, entendeu? Eu acho ela... Como iam te julgar. Pronto. Eu acho... Tem um episódio que eu falo sobre o cuidado, né, com a sexualidade, com o uso de camisinha e tudo mais. Pode falar isso, é verdade? Pode, né? claro. Que foi um episódio que eu guardei durante muito tempo da minha vida, que eu realmente tinha muito medo de contar para as pessoas, né, porque é um assunto muito delicado. Mas eu também já estava cansada de guardar esse tipo de coisa, porque eu sabia que eu poderia dar uma luz para outras meninas que tivessem curiosidade sobre esses assuntos. Foi um momento muito, muito difícil da minha vida que eu conto no livro, então eu prefiro deixar para o livro. Mas esse momento em si, que eu falo do episódio que eu tive com a pessoa que eu me relacionei, foi realmente muito difícil de falar. Mas depois que eu falei, eu fiquei bem livre. Assim, eu poderia falar, mas aí perde a graça do livro. Eu não sei se eu falo e tal. Agora vai lá, Eu tô olhando compra. aqui pra ver o que minha mãe acha, né? Fala. Pois comprem. Dá um spoiler. Um spoiler. É porque dá um Uma spoiler sinopse, sem... uma sinopse da história. Tá, deixa eu pensar como eu posso dar. Spoiler Eu tive relações com um namorado uma vez que ele acabou pegando, antes de me namorar, uma doença com alguma outra pessoa. E quando passou pra mim, eu tive complicações, eu tive que ser internada. E ninguém nem imagina isso. Não, ninguém imagina isso. E isso foi até antes de eu trabalhar com internet, né? Eu era
mais nova ainda. Eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade. Então, você imagina. Então, foi algo que eu pensei, poxa, eu poderia ser julgada. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei no do ser julgada, eu pensei quantas meninas têm dúvidas sobre as coisas ou já passaram por algo que não conseguiram falar com alguém. Que tiveram medo de buscar ajuda. E se eu não tivesse descoberto ou buscado ajuda, teria sido muito pior. Então, esse tempo que eu fiquei internada, eu ajudei a evitar algo que teria sido horrível pra mim. Teria sido a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. E como foi acontece pra sua mãe? Você se sentiu acolhida? A gente descobriu junto. Graças a Deus, mais fácil, né? Foi mais fácil. Inclusive, meu pai também. Foi todo mundo junto. Deus Foi do um céu. babado negócio aí da cara do meu pai. Foi assim, impagável. Meu Deus do céu. Mas é aquele lance. Eles preferiam estar presente em tudo errado que eu fizesse do que não estar. Então, por isso que eu quis falar no livro. Porque eu acho que independente da bobeira, da besteira que você fez enquanto jovem, você ter a coragem de você chamar quem você ama e seus pais para você conversar e para te ajudarem é importantíssimo, porque vai evitar que fique pior. Porque quando você acha que não tem como ficar pior, meu amor, tem. Então, você ter as pessoas que te amam e que vão cuidar de você, independente se você vai ficar de castigo, ou vai gritar com você, ou vai, enfim, fazer o que for fazer, o estardalhaço que for, eles vão te ajudar antes. Entendeu? Por isso que eu sempre mantive meus pais muito perto e foi um episódio muito forte, mas um episódio que meus pais tiveram muito ao meu lado. E um episódio que eu tive que aprender também a perdoar e confiar, entendeu? E a saber o que fazer depois pra cuidar de mim. E se perdoar também. E me perdoar também. Porque assim, você sente que muita gente sumiu, ou muita gente realmente quis te ajudar, ficou preocupado, ou você assim, teve alguma coisa que você ficou, meu Deus, esperava mais essa amizade, ou não? Posso te falar que, não, assim, primeiro que o apoio da minha família já foi sensacional. Minha família inteira é incrível, não só pai, mãe e irmã, mas meus avós, meus tios, todo mundo cuidou de mim, minhas primas. Então, eu tenho uma família realmente muito unida e muito fofa. Dá pra ver. É bem incrível mesmo. E meu namorado também, caramba, o apoio que ele me deu foi assim, eu falo pra ele, eu não sei como você conseguiu, porque foi muito difícil pra todo mundo, mas ele é uma pessoa tão alegre, tão otimista, que ele tava, não, vamos, vai dar certo, não sei o quê. E eu assim, não, acabou. E ele, não, vai dar tudo certo. Então, o apoio que eu tive dele foi sensacional. Minhas amigas de infância também, que foram ficar comigo, que ficavam, até nos momentos que eu não conseguia nem conversar direito ou raciocinar com elas, elas estavam lá tentando conversar, tentando me fazer rir. Então, eu tive um apoio das minhas amigas de infância, da minha família, do meu namorado, muito, muito especial. Então, deles eu não senti nada. E também de outras amizades que eu tinha que não eram tão próximas, mas que eram pessoas que eu já fui amiga antes também. Tudo muito legal comigo, me defendeu. Acho que, assim, pouquíssimas pessoas se mostraram, mas eu acho que isso pouco se importa. Sempre tem aquelas pessoas que no momento que você tá pra baixo, elas vão lá e vem uma oportunidade de colocar mais pra baixo ainda, que são pessoas que você não esperava. Todo mundo tem isso na vida. Sim. Todo mundo. Então, logicamente que eu tive essas pessoas. Mas eu fiquei mais presa em quem tava me ajudando. Tipo assim, eu não me prendi a quem... Eu já era pra ir. Eu vi um vídeo, inclusive, hoje, que era exatamente isso. Não tem a facilidade para deixar as pessoas entrarem na sua vida, mas tem a facilidade para deixar elas irem. Se ela não quer estar lá, deixa ir. Não é para estar. Então, acho que eu tenho essa facilidade, sabe? Deixar quem não quer estar comigo ir. Eu não fico me prendendo. Eu já tenho pessoas maravilhosas. Quem quiser vir somar comigo, soma. Quem não quiser também... Ou se a pessoa tem muita dúvida. Um beijo. Tem muita dúvida. Você tem dúvida já é não. Já não. É verdade. Uma dúvida já é não. Existe o sim e tudo diferente do sim é não. Eu não acho sei, que eu quero ser sua amiga. Eu acho que eu gosto de tipo como assim, acho que é isso. Ou, tipo, aí é melhor não. Porque realmente não é o que a gente merece. Eu não gosto desse acho, não. Também eu gosto de quem tá firme comigo em tudo que for pra acontecer. Porque que bom. A gente nunca sabe o que vem por aí, né? Sim. E eu tenho pessoas firmes comigo. Então, depois do lançamento do livro, como é que foi? Tirou o peso das costas? Tirei. Você se sente uma nova... amiga, vai. Muito curiosa. Eu tenho muitas perguntas. Nesse tempo, você ficou totalmente sem celular, sem olhar. Totalmente sem celular. Sem pegar, sem E ligar. a vontade de pegar o dos meus pais escondido era grande, não vou mentir. Você ficou quanto Mas tempo, ao mesmo mais ou tempo, menos? eu pensava, se eu não fizer por onde, eu não vou me recuperar. Então eu tenho que respeitar o doutor. Mas era muito difícil não saber o que estava acontecendo. Muito difícil não saber nem... Quando eu saí, gente, eu não sabia nem se eu tava namorando ainda. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, Lucas, só que minha mãe não é momento disso, foca em você.
presta atenção em você, calma. E eu desesperada, querendo saber, não sei o que, queria saber como estavam as coisas. E a verdade é que quando eu olhava para meus pais, eu conseguia ver que tinha alguma coisa neles que estava, tipo assim, mexendo, que eles estavam tristes. E eu sentia que não era só comigo. Então eu fiquei com medo pelos meus pais. Medo deles sair na rua, medo de acontecer, medo que eu falava o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. E não podia saber, mas eu também respeitei, né, o médico. Ele disse de jeito nenhum. E eu falei, então tá bom, e fiquei desse jeito, de jeito nenhum. Tempo, Busquei várias outras coisas pra fazer pra ocupar minha cabeça, né? Se eu te falar que eu não sei porque a ordem cronológica na minha cabeça era tão distorcida, pra você ter noção, eu não lembro de ver meu namorado. Então eu não lembro quanto tempo foi. Você lembra quanto tempo eu fiquei sem celular? 2, 3 meses. Rapaz, foi isso tudo. Não, teve. Eu lembro que. A mãe dela tá aqui, gente. Ela ficou sem celular minha também mãe pra tá não aqui. incentivar. Não, então, o que eu lembro também muito é que a gente. Meus pais também não queriam ficar pra não me deixar com vontade, me deixar confusa e escutar coisas que não deveria. Então a gente comprava quebra-cabeça, a gente comprava jogo, fazia aquele jogo de mímica, de tudo que tinha pra fazer. Foi viver a vida do jeito bom, né? Do jeito que ela é. Do jeito antigo, do jeito antigo de se viver. Exatamente, a gente fazia exercício junto, fazia um monte de coisa pra tirar minha cabeça daquilo. E aí, depois de um tempo, o médico permitiu que eu pegasse pra falar apenas com o Lucas, pra me tranquilizar, porque ele estava realmente mexendo muito comigo, porque eu queria muito falar com ele, e o médico permitiu, mas só pra falar com ele. Você ficou esse tempo sem falar com ele? Fiquei um tempinho sem falar com ele. Caraca. E aí depois, umas 2 semanas por aí, aí depois eu pude falar com ele. E aí ele me tranquilizou muito. Nossa, o Lucas é maravilhoso. Então foi isso, eu fiquei bastante tempo sem, mas assim, ainda bem que eu chutei o médico, porque foi essencial. É maravilhoso. Depois, gente, posso falar? Quando você fica sem celular, assim, final de semana, por exemplo, eu não fico tanto. Amor, chega segunda, eu não sei nem pegar no celular de novo. É porque você imagina, tipo assim, ele é um médico tentando tratar uma pessoa com uma bomba, um tanto de bomba de informação na pessoa, então é muito difícil pra ele fazer o trabalho dele também. Então, assim, eu tinha que ter respeito comigo e com ele. Porque senão atrapalharia todo o processo. Com certeza. Então, a gente... É uma história muito boa. É uma história muito boa. Porque, assim, eu conheço o Lucas há muito tempo. Só que, quando eu conheci o Lucas, ele já era músico, né? Já cantava. E ele postava na internet. E aí, eu segui ele porque eu lembro, né? Falei, vamos ajudar a galera de Recife, né? Também músico e tal. Mas também, obviamente, né? Ele era um menino muito bonito, cantava muito bem. Eu falei, nossa, que menino talentoso. Aí, beleza. Só que aí, depois de um tempo, eu namorei, ele namorou. E a gente nunca teve esse encontro de, tipo assim, de se ver. Pessoalmente. Exato. Aí, terminou o namoro, cada um vivendo a sua vida. E a gente se encontrou em alguns lugares. E eu tenho uma foto com ele, 1 ano antes da gente ficar, pra vocês terem noção, numa festa. Eu nem sabia da existência dessa foto. Nem sabia que existia. Eu nunca tinha conversado direito com ele na minha vida, mas eu tinha uma foto numa festa com ele. Caraca. Ou seja, eu já tinha encontrado ele, falado oi, tudo bom, e falado besteira, mas nunca tinha tido um papo profundo. Mas eu sabia quem ele era. E aí, teve uma viagem, que era a viagem antes do Réveillon. Que era tipo um pré. E aí todo mundo ficava na pousada junto, né? E tudo mais. E eu lembro que eu vi uma foto dele, antes de eu ir, que era no jiu-jitsu. E ele tava tipo assim, com aquele tanquinho dele lindo de fora, não sei o quê. E aí eu falei, será que ele vai pra... né? Porque é todo mundo conhecido, amigo e tal. E ele sempre tava nas coisas, né? Aí eu falei, será que ele vai? Porque assim, eu queria conversar com ele, ver como é que, né? Com as coisas, conhecer ele melhor. E aí eu cheguei lá e ele não tava. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei, tá bom então. Poxa, eu queria tanto conhecer o tanquinho dele de perto. Eu queria tanto ver. Aí de noite, teve uma festa. E do nada esse menino apareceu na festa. Com o irmão dele, apareceu do nada, assim. Você ficou desconcertada. Não, eu cheguei, eu fiz assim. Aí eu fui falar com ele, né? Já assim, mas ele até brinca, ele diz, eu já tava pra ver no teu olhar que o olhar era diferente das outras vezes que eu falei com você. Vê. Porque mulher quando quer. Mulher quando quer, sabe, disfarçada. Eu não sei. Eu nem sou isso, eu sou besta. Então eu fico assim, eu fico abestalhada. E aí eu conversando com ele, beleza, a gente comeu um hambúrguer lá do lado que tinha um negócio, conversamos, não sei o que. Pô, que menino legal, né? Que menino especial.
E aí, depois, ele pegou e tocou violão pra mim. Cantou música pra mim, você Ele imagina? pediu também, então, né? Romântico, né? Ele pediu? Pediu. Romântico demais. Aí eu, esperta, muito esperta, né? Lógico. Eu também, né, faço minhas aulas de canto, tenho meus utensílios, né? Respirão, não sei o que são as coisas que a gente usa. Falei, eu tô com os negócios aí da aula de canto. Quer ir lá comigo ver pra eu te mostrar lá no meu quarto? Ah, pronto, aí. Calma, tem mais, tem reviravoltas. Tem reviravoltas. Chegamos no meu quarto, eu mostrei as coisas pra ele, a gente riu, ele, pô, um menino muito educado, não sei o quê. Aí, beleza. Aí ele virou, do nada. Posso te acordar amanhã, umas 10 horas pra gente surfar? Aí eu falei, pode. Aí ele, tá bom, boa noite. Deu um beijo na minha testa e foi embora. Rolou beijo? Não. E eu fiquei Mas assim, selinho? ó, nada. E eu Mas fiquei dentro assim, do ó, quarto? nada. E o nada. tanquinho? Calma, calma. Não viu o tanquinho? Calma. Depois tem a mão. Amor, foi isso que fez ela apaixonar, foi Mas nem a certeza. unha, você passou Mas assim? se eu te... Nada, nem não, tá encostei. errado isso. Mas se eu te falar que é aquilo que fez eu me apaixonar por ele. Tenho certeza. Porque ódio. É, quando você para pra pensar... Não, naquele momento, eu poderia ter até pensado Queria assim... já a roupa voando. Mas eu era gruda tão na parede, prende o pescoço. Não, calma que pode ter Negócio acontecido foi- outro dia, né, louca? Surfou Ah, depois, entendeu? surfou Não, nele, queria ficar calma, nele, não gente, na esse onda. menino foi difícil, mas no sentido de... Assim, eu fiquei feliz, porque Foi carinhoso, né? foi- Não foi foi- só carnal. ele me mostrou que ele não tinha desespero. Ele não era um cara desesperado pra pegar uma mulher e pra, né? Pra nada. Ele era muito tranquilo. Ele preferia me conhecer do que só pegar e ir embora, entendeu?